Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cropped em crochê. Mas antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Agora, vamos conferir a lista de materiais e dar início. Para fazer o cropped, eu vou usar o fio Verão Neon da Círculo para fazer toda a base, um novelo, e vou usar o fio Encanto. Eu escolhi aqui o mesmo tom, ambos na cor laranja. Eu vou usar também o adesivo instantâneo, a cola, para selar os nozinhos do fio Encanto. E agulha para crochê número 3. O cropped fazendo um cordão com 113 correntes. Pulo 1, 2, 3 e começo a trabalhar os leques. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos nessa quarta corrente. Tenho o meu primeiro leque. Agora, eu pulo 4 correntinhas e na quinta eu faço novamente o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos na quinta corrente de base. Pulei 4 e na quinta trabalho o leque. Depois que eu fiz o leque, repito o mesmo processo. Pulo 1, 2, 3, 4 correntinhas na quinta, faço o leque. E dessa forma eu trabalho até completar a carreira. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho. Eu vou iniciar agora as carreiras sempre fazendo 3 correntinhas e finalizando com um ponto alto, para ficar com um ponto de borda, para depois trabalharmos o acabamento. Vou trabalhar leque sobre leque com a mesma quantidade de pontos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sempre dentro do espaço das correntinhas na parte central do leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, até chegar ao final da carreira. Cheguei no final da carreira e eu sempre finalizo com um ponto alto no último ponto do leque da carreira anterior. Então, passo a agulha e faço um ponto alto para ficar com aquele ponto de borda, igual eu fiz lá no início, com as 3 correntinhas. Continuei trabalhando, agora eu já tenho 4 carreiras, para mostrar para vocês que eu sempre começo com as 3 correntinhas e finalizo com o ponto alto. Isso em todas as carreiras, porque daí fico com o ponto de borda, para fazer o acabamento. Agora, eu vou continuar trabalhando até completar 10 carreiras trabalhadas, leque sobre leque, ponto alto, que são as 3 correntinhas no início, e um ponto alto de borda no final da carreira. Quando eu completar essas 10 carreiras, volto para dar início às diminuições. Já finalizei as 10 carreiras na base. Agora, eu vou começar as diminuições para formar a parte da frente do cropped. Para iniciar as diminuições, eu faço o seguinte: finalizei a carreira, virei meu trabalho, e agora eu vou fazer pontos baixíssimos até ficar no centro do primeiro leque. Aqui, quando eu estou nas correntinhas do primeiro leque, eu faço 3 correntes e já venho trabalhando leque sobre leque.
Eu vou trabalhar agora mantendo a mesma quantidade de pontos no leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, até chegar ao penúltimo leque. O último leque também vou trabalhar a diminuição, como eu já fiz agora no início da carreira. Restando o último leque, eu vou fazer a diminuição. Então, sempre que eu for terminar as carreiras, finalizar as carreiras, agora eu faço dessa forma. Laçada na agulha, vou vir com um ponto alto aqui no espaço das correntinhas, mas antes de começar a confeccionar o ponto, eu vou buscar mais uma laçada no primeiro ponto alto que eu tenho aqui desse lado no leque, para que eu tenha um desnível menos aparente, ou seja, ele vai tracionar o ponto e com isso ele fica mais retinho. Então, tenho ali as 4 laçadas na agulha, busco uma laçada, passo por 3 e fecho o meu ponto alto nas 2 últimas. Então, olha só, ele já começa a formar a diminuição. Todas as carreiras daqui pra frente, eu faço dessa mesma forma, finalizando. E para iniciar cada uma das carreiras, pontos baixíssimos até ficar no centro do leque. 1, 2, 3 correntinhas e já venho no centro do próximo leque, trabalhando leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, até o penúltimo ponto, o penúltimo leque da carreira. Restando o último leque, eu faço aquele mesmo esquema do ponto alto, formando a diminuição também no final da carreira. Carreira a carreira, vamos conseguindo ver assim bem mais acentuada essa parte da diminuição. Eu vou adiantar o meu aqui, volto mostrando quantas carreiras eu fiz na base e depois já vamos para a parte do acabamento. Continuei trabalhando e eu fiz 8 carreiras de diminuições. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Agora, eu vou começar a trabalhar o acabamento em volta da base do cropped. Aqui na parte de cima, eu faço 3 correntinhas, já vindo direto daquele ponto que eu finalizei a carreira anterior. E aqui dentro do primeiro leque, faço um ponto alto. Já vou fazer a alça, a tira de amarrar nas costas de um lado e do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E assim por diante, até completar 160 correntinhas. Trabalhei as 160 correntes, agora eu pulo a primeira, venho na segunda e vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Dessa forma, eu vou trabalhando ponto a ponto, até chegar aqui novamente na base que eu fiz do ponto alto. Então, na última correntinha eu paro, vou trabalhar essa parte da frente e depois a outra alça. Já percorri todo o cordão, cheguei aqui na base, onde eu tenho o ponto alto. Agora, eu faço o seguinte, uma correntinha entre os leques, eu faço um ponto alto. Uma correntinha no espaço de correntes do leque, um ponto alto. Uma correntinha entre os leques, um ponto alto. Uma correntinha no espaço central do leque, um ponto alto. Isso até chegar aqui
no último leque. Fiz a parte do acabamento aqui na parte de cima, nivelando a carreira. Cheguei no último leque, já fiz o ponto alto e daqui mesmo eu começo a trabalhar as 160 correntinhas. Finalizando as correntes, volto trabalhando o cordão, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Cheguei ao final da confecção da segunda alça, já fiz o ponto alto no último leque, e agora eu venho nos espaços onde eu fiz as diminuições, descendo a lateral do cropped. Eu vou fazer um leque em cada espaço desses, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Próximo espaço, a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E eu sigo dessa forma em cada um dos espaços, até chegar aqui no último espaço da diminuição. Chegando aqui no último espaço, agora eu tenho a lateral de um lado e do outro. Em ambas as laterais, descendo aqui no ponto de borda, eu faço o seguinte: 1, 2, 3 pontos baixos. Próxima carreira, 3 pontos baixos. Próxima carreira, 3 pontos baixos. Dessa forma, até chegar aqui no final. Aqui na primeira carreira, onde eu fiz os leques, eu faço 1, 2 pontos baixos, uma correntinha, e onde eu fiz o leque, eu vou fazer o barradinho de acabamento. 2 pontos baixos, 2 correntinhas, um ponto picô, fecho com baixíssimo. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto picô, fechando com baixíssimo. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto picô, fechando com baixíssimo. Tenho 3 picôs, agora eu faço 2 pontos. Para não ficar aberto, eu posso pegar aqui, ó, o último ponto entre os pontos do leque. Então, fiz 2 pontos, 3 pontos com picô e 2 pontos. Já venho pulando o próximo que eu tenho aqui na base, o próximo leque, onde eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo e mais um ponto baixo. Um ponto baixo com picô e um ponto baixo. 2 correntinhas e faço novamente o biquinho. Os 2 pontos altos, 3 pontos altos com picô, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, e os 2 pontos altos no final. Depois que eu finalizar esse biquinho, eu faço a passagem do próximo leque, fazendo os pontos baixos. Então, faço aqui os 2 últimos pontos altos, 2 correntinhas, próximo leque, trabalho um ponto baixo, 2 correntes, fecho com baixíssimo. E um ponto baixo, 2 correntinhas, faço o biquinho novamente. Até percorrer toda a base, chegando aqui na próxima lateral. Já percorri fazendo o acabamento em toda a parte de baixo, cheguei aqui no último leque, já fiz o biquinho de acabamento e estou subindo a lateral exatamente
como eu fiz descendo do outro lado, 3 pontos baixos por carreira. Chegando aqui na carreira das diminuições, eu faço um leque em cada espaço, até chegar aqui no último, onde eu vou finalizar, como eu fiz aqui descendo o primeiro leque, eu faço o final subindo. Depois que eu terminar todo esse acabamento, vamos arrematar as pontinhas e já teremos a base finalizada. Após a base, eu vou colocar as franjas na parte da frente, usando o fio encanto. Finalizando a carreira de acabamento, eu já cortei o fio e aqui onde eu comecei, que eu fiz aquele ponto alto, para depois subir a alça, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou virar aqui para o lado avesso e já arrematar o fio, e depois eu arremato o fio nas outras pontinhas da mesma forma. Então, eu trago um pouco mais para dentro aqui no avesso, formo uma nova laçada, passo o fio por dentro, e eu sempre repito esse nozinho de arremate pelo menos 2 vezes. Depois que eu fiz os nozinhos de arremate, eu levo por dentro das laçadinhas do ponto. Por mais um pedacinho. Eu sempre pingo um pinguinho de cola pano e depois corto o restante. Como eu disse, dessa forma eu arremato todas as pontinhas ao longo da peça. Depois do arremate, eu vou colocar as franjas, que vão enfeitar a frente do cropped. Como vocês viram, eu vou usar o fio encanto, o slim, que é o mais fininho, e vou usar o adesivo instantâneo. Por que eu uso a cola? Eu acho que fica bem mais seguro, como ele é viscose, ele escorrega um pouquinho, então ali a franja fica presa, eu não preciso me preocupar com essa parte. Mas é bem simples de ser feito. Eu tenho aqui as alças de um lado ao outro, e aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 leques, eu vou deixar 3 de um lado, 3 do outro, e eu começo nesse leque central. Como eu não vou colocar uma quantidade muito grande de franjas do mesmo tamanho, eu meço e começo a cortar as franjas de acordo com a minha necessidade. Então, aqui eu sempre dou uma margem lá, pelo menos um dedinho lá na parte de baixo, porque eu ainda vou dar o nó de arremate. Aqui eu corto algumas do mesmo tamanho, ó. Dobrei, né, ao meio, e agora eu abro. Eu vou colocar de 3 em 3 franjinhas. E assim eu vou cortando. Cortei aqui algumas, então eu já tenho a medidinha. E agora eu pego 3, deixo o outro para a próxima medida, se eu for usar ainda do mesmo tamanho. Dobrei aqui ao meio. E lá naquele leque que eu tenho, que é o leque central, 1, 2, 3, o central, 1, 2, 3, até a outra alça. Eu venho aqui sobre ele, eu tenho o ponto alto, então, aqui, de um lado do leque e do outro, eu vou colocar a franjinha. Prontinho. Coloquei a franja, eu tanto posso colocar para ficar aqui desse lado, ou de baixo para cima, para ficar a gravatinha, ó.
desde que você puxe, ele já vai pro lado correto. Então, aqui ficam as duas pontinhas. Se eu colocar do outro lado, ou seja, virar o cropped aqui, ele fica com a gravatinha, como se fosse um nó de gravata, virado para baixo. Então, aqui pode ser a sua escolha. Dou uma tracionadinha para ele ficar bem certinho aqui para baixo. E aqui do outro lado do leque, ó, bem no ponto alto que eu tenho, eu vou colocar mais 3 franjinhas. Então, venho, começo a cortar novamente. Eu sempre vou deixar aqui pelo menos uma de medida na sobra. Então, vou cortar aqui as 4 novamente. Caso você queira colocar todas no mesmo tamanho, cobrindo essa parte da frente, você pode cortar uma quantidade maior. Dobrei. Venho do outro lado aqui do leque e repito o mesmo processo. Passo, ó, todas as franjinhas e passo todas as pontinhas por dentro da laçada, como se eu fosse colocar uma franja de cachecol. Aí, eu vou arrumando para ela ficar bem apertadinha. E agora, tem a questão da cola também. Olha só, aqui, tracionei, as duas estão pro mesmo lado. Aqui na parte de baixo, eu tenho uma sobra para corte depois. E eu tenho o fiozinho de medida. Agora, eu vou cortar ele um pouco mais curto, ó. Por quê? Eu vou subir isso daqui, colocando para que ela fique aqui com um leve acentuado para cima. Então, eu vou diminuir um pouquinho essa franja, ó, já posso cortar com aquela medida mesmo. E agora, eu faço a mesma coisa. Corto as 4 ou mais, porque eu vou usar agora dos 2 lados. E venho colocando da mesma forma. Vou diminuir ali cerca de 5, 6 centímetros no tamanho de cada uma. Só para dar um arredondado de cada lado. E aí, vou cortando conforme a minha necessidade. Quando eu aplicar ali do lado, ó, vou pegar 3. Eu já vou notar que ela está um pouquinho menor. Aqui no meu caso, eu escolhi assim, né? E daí, eu venho ali, ó. Sempre eu vou usar como base o ponto alto. Então, se eu tenho aqui um ponto alto... Deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Olha só, eu coloquei ali, aqui eu tenho um ponto alto. Eu coloquei de um lado e do outro. Aqui eu tenho outro ponto alto, eu também vou colocar de um lado e do outro. Então, eu venho aqui desse lado... Coloco a franjinha, arrumo. Pego mais 3 franjinhas. Vou do outro lado do ponto alto. E coloco também, ó, que é só dar uma puxadinha que cabe todo mundo ali. Prontinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa, e depois eu vou diminuindo, porque como eu disse, aqui você pode brincar, ah, eu quero colocar assim, toda a franjinha reta, ou eu quero acentuar aqui, quero fazer ela bem em forma triangular, aí você escolhe e vai cortando de acordo com o que você queira. Agora, a gente tem a questão da cola. Então, puxei todo mundo no sentido que as franjas vão permanecer.
e faço o seguinte. Gente, aqui é bem pouquinho, é uma quantidade mínima de cola, só para selar ali, ó. Então, eu venho, só encosto, sem muita, ó, já deu, bem pouquinho mesmo. Nessa hora, eu traciono aqui para baixo, e aqui, gente, a sua franja não sai mais, é super bacana esse tipo de acabamento. Bem pouquinho, por quê? Você não precisa encharcar aqui, você só precisa selar ali, ó, a parte onde você deu o nozinho. Então, vim, encostei, já saiu um pouquinho de cola. Como a cola é bem resistente, bem forte, por isso, usamos uma quantidade mínima. E dessa forma, eu faço em todas as franjinhas que eu vou aplicar aqui ao longo da base. Eu vou aplicar de uma alça a outra, mas como eu disse, franja é um gosto muito pessoal, inclusive eu poderia deixar esse cropped sem franja. Muito opcional, vocês que vão escolher essa parte. Já terminei de colocar as franjas, já cortei as pontinhas e já tenho a peça finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!